eu não ouvi, mas eu conheci o seu trabalho através do Nerdcast, do Jovem Nerd. O meu marido já leu Apocalipse, mandou eu ler, eu ainda não li, mas eu vou ler. E eu queria que você dissesse pra gente um pouquinho sobre o Apocalipse e os Filhos do Éden, porque não é uma continuação. Eu já não me lembro, porque eu ouvi um podcast sobre isso, mas eu não me lembro de detalhe. E aí eu fiquei considerando comprar ou não o Filhos do Éden, mas eu não sei se é uma continuação. Okay. Beleza. O primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, que eu escrevi, quando eu escrevi A Batalha do Apocalipse, eu tinha, assim, eu coloquei todo o universo que eu tinha imaginado, desde os anos 90, desde os caras adolescentes e tal, coloquei várias coisas, vários aspectos, dimensionei outras coisas, e ele é vamos dizer assim, o fim da história do universo, né? Tem flashbacks e tal, mas ele começa num futuro próximo e vai até o fim do mundo. Então depois do Batalha do Apocalipse não tem mais nada. Mas no Batalha do Apocalipse tem aspectos que eu poderia explorar mais. Que eu gostaria de explorar mais. Eu explorei essa série Filhos do Éden, que a série acho que passa antes. Mas eu até aconselho a galera ler o Batalha primeiro, porque o Batalha é como se fosse um tomo que é um geral, né? Uma coisa geral. Fala sobre várias coisas. E o Filhos do Éden, como são 3, eu foquei num aspecto só. Então, por exemplo, Batalha do Apocalipse eu mencionei numa época sobre as grandes cidades antigas, que teriam existido antes do dilúvio. O dilúvio, ele, nessa história de fantasia, né, ele destruiu, né, o mundo, né, e duas cidades principais que existiam antes do dilúvio. Uma era Atlântida e outra era Enoque, que é uma cidade bíblica. A cidade de Enoque, ela dominava os continentes, a terra, e Atlântida dominava o mar. E aí, a galera gostou dessa história e tal, então no Herdeiro de Atlântida, eu explorei esse aspecto dessas cidades. Eu explorei o aspecto de, hoje em dia, como é que estaria os remanescentes da cidade de Atlântida, como é que ela estaria? Então é uma jornada de personagens que vão até esse último outpost, né? Esse último posto avançado que ele existe no meio do Oceano Atlântico, e vão lá para saber que mistérios aqui se escondem. É uma busca pela última cidade de Atlântida, última colônia Atlântida que antes de espalhada pelo mundo, enfim. No Anjo da Morte, eu falo sobre batalha, eu falei sobre a história da humanidade e tal. Eu queria falar mais sobre o século XX. E aí eu achava que não tinha nada a ver o Adolf, o personagem principal, que é super poderoso e tal, chegar lá e tal, na Segunda Guerra Mundial, não fazia sentido. Mas eu queria falar sobre o século XX, então, no Anjo da Morte, que é o personagem do Daniel, que ele atravessa o século XX inteiro, né? Ele é um anjo meio, um soldado, assim, meio fraco, assim, né? E ele é ordenado a vir para a Terra, né, para acompanhar todas as guerras do século XX, desde a Primeira Guerra Mundial, né, até... E ele tem que se travestir de ser humano, né? Ele não pode dizer que ele é um anjo. Então ele acompanha tudo isso, a Guerra Fria e tal, ele vê as coisas. Aí então entra um pouco a questão do Rice, né, da imortalidade e tudo mais. E o terceiro livro, que é o Paraíso Perdido, é um dos grandes inimigos, né? Isso foi uma coisa que eu fiz no Paraíso Perdido, porque aqui os arcanjos são os grandes inimigos, né? Tal. E no Paraíso Perdido tem um cara que ele é um cara, vamos colocar assim para botar de uma maneira mais maniqueísta, mas não é bem isso. É um vilão, mas que ele é contra os arcanjos. Então os arcanjos se unem para enfrentar essa grande ameaça. Então, e aí, o fim desse, não vou dar spoiler, mas o fim dessa história leva à Batalha do Apocalipse. Eu aproveitei para contar a história dos personagens antes da Batalha do Apocalipse e tudo. Mas eu recomendaria ler primeiro Batalha e o Filhos do Éden, se você tiver fôlego, depois da Batalha de novo com essa nova visão que você teve. Com mais detalhes. Seria um ideal, assim, se tiver essa energia. Eu acho que o Batalha é interessante porque ele ver primeiro, porque ele dá um corpo geral, e depois você vai na lupa, né? Obrigada, Eduardo. Mais alguma pergunta, gente? Oi, fala. Eduardo, oi. Vou passar aqui na frente da sua câmera. Oi, Eduardo. Eu tô acabando de ler o livro A Lenda de Wolfgang, do Leonel, do Amanda, na verdade. Eu já escutei os Nerdcasts que vocês fizeram juntos. Eu queria saber se você tem um desejo de escrever livros no universo RPG.
Olha, eu acho que... Pois é, eu acho que assim, eu meio que acabo trazendo todos esses desejos para as minhas histórias. Não sei se eu vou continuar escrevendo sobre filhos de Eris, né? Sobre essa universo angélico e tal. Mas, por exemplo, tem muito de RPG em todos esses livros. Né? Tem muito de... Aí você fala, por exemplo, você vai falar, não, mas você não, eu fui de RPG mais clássico, sei lá, história de dragão, tudo isso, etc. Existe isso, né? O Paraíso Perdido. É até interessante falar desse livro, porque ele tem 3 partes, né? E essas 3 partes, elas quase que... a primeira parte se passa em Asgard, no mundo dos 12 nórdicos, tá? E nessa parte é uma aventura, tipo, é quase como uma fantasia clássica. Tem dragões, tem ogros, tem tudo isso. Os anjos estão lá por um motivo que eu não vou revelar aqui. Na segunda parte,